A gente está chegando em Purim e essa semana a gente termina o Chumash Vaikra, o Chumash Shemot. Semana que vem a gente começa Vaikra. No final do Chumash Shemot são 4 parshiot que falam da construção do Mishkan. E hoje é a recapitulação de toda a arrecadação que eles fizeram para o Mishkan. E como a gente já comentou, parece esses parshiot bastante redundantes, mas o carinho que Hashem tem pelo Mishkan é muito grande e Hashem ele volta e conta e conta e conta. O que eu queria fazer hoje é fazer algumas conexões que tem entre Purim e a construção do Mishkan. Por mais que parecem duas coisas completamente diferentes, mas a época de Purim, justamente, especialmente esse ano, cai sobre nessas parshiot que a gente fala sobre o Mishkan. Semana que vem, na verdade, é Purim, já vai estar começando sobre o serviço no Mishkan, que são os Korbanot, mas o mês de Adar inteiro, ele está ligado com Purim. Então o Talmud, ele diz, o Talmud faz a pergunta, o que o nosso povo fez de errado para poder merecer um decreto de aniquilação, Deus nos livre total. Não há pecado, não há justificativa que possa fazer sentido para esse tipo de decreto. A Gemara traz duas respostas. A primeira resposta é que eles participaram, eles desfrutaram daquele banquete que o Ahasverosh ele fez. E aí a Gemara pergunta, bom, se é assim, talvez os judeus que moravam na capital, que participaram do banquete, tudo bem. E todo o resto do povo. E aí a Gemara traz uma segunda resposta, que na época de Nabucodonosor, é, 2 gerações anteriores, que foi aquele rei da Babilônia, que ele destruiu o templo. Então ele tinha feito uma estátua dele mesmo. Ele obrigava todo mundo a se prostrar para ele. E os judeus, eles se prostraram. E agora chegou a história de Ahasverosh, e de novo eles se prostraram, entre aspas, para a ideologia, para a cultura do Ahasverosh. Essas são as duas respostas. Então eu queria hoje elaborar nessa primeira resposta, que eles desfrutaram do banquete do Ahasverosh. O que tem de tão grave? Inclusive, o Mordecai estava lá presente, porque ele não tinha escolha, ele era ministro do rei, ele estava lá servindo vinho, era vinho kasher. Provavelmente a comida, para quem queria, era kasher também. Tinha aquele gefilte fish embrulhado, difícil de abrir, congelado, certo? Tinha lá as marmitas kasher, mas era melhor que isso, porque está escrito de acordo com a vontade de cada um. Então você realmente podia pedir qualquer prato. Então qual que é o significado disso? Então vamos pegar um detalhe interessante. Nos Midrashim, nos comentários da tradição oral da Megillah, ele traz alguns detalhes. Primeira coisa, por que ele tinha feito esse banquete? Então, se você ler a Megillah, parece que ele está querendo reafirmar o seu governo, está querendo ser mais popular. Ele faz um feriado de 180 dias às custas do governo. Ó, esse cara é bom, né? Está aparecendo no Brasil, férias, carnaval, feriado, ponte. Por que não? E ainda não atrapalha a economia? Claro que depois ele descontou nos impostos, não deu desconto, mas ele descontou esses custos nos impostos, mas na hora ninguém percebeu. É, inclusive, a Guimarães traz que ele estava vestido com as roupas do Cohen Gadol. E os utensílios que ele usou eram utensílios do templo. Da onde isso surgiu? Então, na verdade, o Ahasverosh ele acabou herdando a fortuna que o avô da esposa dele, avô da Vashti, que era Nabucodonosor, que ele tinha roubado na destruição do templo que ele tinha feito. Então, o Ahasverosh acabou herdando essa fortuna e, entre isso, ele tinha lá esses Keilim do Beit HaMikdash e ele serviu a comida dele dentro do que há de mais sagrado do Beit HaMikdash, fazendo um grande sacrilégio, servindo para as pessoas. Além disso, se você for ver na Torá, quando a Torá descreve as roupas do Kohen Gadol, a Torá fala que as roupas do Kohen Gadol eram lekavod e letiferet. Kavod é para honra, tiferet é para beleza. E quando você lê a Megillah logo no começo, você vê essas duas palavras, exatamente, kavod e tiferet, que era o que ele estava tentando se projetar.
Então, parece que tem algo a ver com Beit HaMikdash. Mas, na verdade, era exatamente o anti-Beit HaMikdash. Tudo que tinha lá era anti-Beit HaMikdash. Por quê? Então, na verdade, um motivo que a Guimarães traz para a gente, que ele tinha feito essa celebração, não era para reafirmar o seu governo, mas era pela não reconstrução do templo sagrado nosso. Você fala, peraí, o que tem a ver? Um rei tão grande, 127 países, ele está preocupado com a construção ou não construção do templo? Os judeus ocupam tanto espaço assim na mídia? País tão pequeno? Mas desde então a gente chamava bastante atenção. O que ele imaginava? O que aconteceu que fazia tanta diferença para ele a construção, a não reconstrução do templo? Então, o que acontece? Na verdade, antes ainda da história de Purim, o Koresh, que era o Ciro, ele tinha permitido a reconstrução, o início da reconstrução do segundo templo. O povo estava exilado, principalmente na Babilônia, e eles estavam já quase 70 anos exilados, e agora começou o movimento de, agora está mais tranquilo, vamos reconstruir o templo. E esse Ciro, ele foi muito bondoso com a gente e ele realmente deixou a reconstrução, o início da reconstrução do templo. Quando Ahasverosh assumiu o poder, especialmente com a opinião da esposa dele, que ela falou para ele, olha, o meu avô destruiu, você aqui está permitindo eles reconstruírem? Então ele embargou a obra, coisa que não acontece hoje em dia. Você embarga a obra, começa a colocar problema fiscal, problema estrutural, falta a BITS, como chama? Autorização do bombeiro, e aí eles embargou a obra. Faltou dinheiro. E aí, é, Só falta isso, só patrão. favor. Então ele parou a obra do Beit HaMikdash. E havia uma profecia dos profetas anteriores que eles haviam dito que 70 anos o povo estaria exilado. Ele fez o cálculo, e pelo cálculo dele, é que a pergunta é quando começa de fato o exílio? A destruição do templo, quando o povo foi exilado. No cálculo dele tinha passado 70 anos. E ele então decidiu comemorar. Porque se passou 70 anos, a profecia não aconteceu, então acabou. Por que isso era tão importante para ele? É a construção de um prédio judaico, tá bom? O que isso importa? A reconstrução do templo era uma ameaça à cultura dele. Porque a cultura, mas os valores nossos da Torá são exatamente o oposto dos valores que ele queria para toda a nação. Qual é o valor? Então, cada época você tem aquilo que eles hoje é talvez o liberalismo, tudo pode, a gente aceita todo mundo do jeito que eles são, com algumas exceções. A gente é uma delas. Mas qual era o pensamento da época? Então, no Nabucodonosor, que era duas gerações anteriores, o avô da Vashti, o pensamento dele era poder, conquistar. Não era nem para poder ter mais, não era para poder se exibir. Era o conceito dele, conquistar, conquistar, força, conquistar, conquistar. Esse era o pensamento dele. O pensamento do Ahasverosh, que ele queria propagar e difundir, era o pensamento do prazer. Era o pensamento da exterioridade, o pensamento da liberdade. Então ele faz um banquete aonde está todo mundo livre para fazer o que quer. Ele fazia literalmente na época havia uma regra de etiqueta. Quando você vai numa festa onde tem lá a regra de etiqueta, como você se vestir, antigamente tinha uma regra de quanto você precisava beber. E se te oferecia um vinho, um copo, uma taça de vinho enorme, você era obrigado a beber. Não importa as consequências. E naquele banquete, excepcionalmente, ele permitiu que cada um tomasse o quanto ele quisesse. Muito, pouco, não tinha obrigação, que era uma novidade. Então a turma gostou. E além disso, aquilo que acontece ao longo desse banquete era literalmente projetar uma máscara. Projetar aquilo que o mundo aparenta ser. Então, por exemplo, ele de repente começa a discutir com os outros ministros que estavam lá, pessoas importantes, quais mulheres são as mais bonitas. Um papo realmente de altíssimo nível. E aí eles começam, cada um falar a minha, do meu país, etc. Ele fala, bom, então eu vou mostrar para vocês. E nessa hora que ele pede para chamar a esposa dele, Vashti, como a Megillah conta, que ela venha com
a sua coroa real. Eu pergunto aos nossos sábios, quer dizer, veio com a coroa? Claro que ela vem com a coroa. Não, só com a Só com a coroa. coroa. Só com a coroa. Ele queria exibir ela para todo mundo. E isso aqui apenas mostra para a gente de que tipo de cultura que ele tinha. E aí, o que ele veste? Então, nessa comemoração da não reconstrução do templo, ele veste as roupas do Kohen Gadol. Se ele quisesse colocar roupas bonitas, pode ter certeza que não faltavam alfaiates bons que ele pudesse contratar e fazer roupas bonitas. Justo a do Kohen Gadol. E porque ele precisava usar justo as louças, os keilim do Beit HaMikdash como louça. Te falta louça? Guarda no. Você tem? Guarda lá embaixo do Vaticano. Né? Esconde bem. Não precisa mostrar para todo mundo. Mas o que ele queria justamente era mostrar para todo mundo o anti-Beit HaMikdash. O Kohen Gadol, que era o sumo sacerdote, a pessoa mais importante, figura mais sagrada, ele estava dizendo, sabe quem é o sumo sacerdote? Sou eu. Eu sou o sumo sacerdote. Sabe onde é o Beit HaMikdash? Aqui. Beit HaMikdash, meu palácio. Eu sou o representante aqui na terra. Eu sou o soberano. Então, essa ideia de Beit HaMikdash, por isso era uma ameaça, a cultura dele não era apenas um povo. Ele sabia que esse povo, essa reconstrução, simbolizava o contrário daquilo que ele queria projetar. Então, quando Aman chega e fala, olha, tem um povo que ele é misturado, ele não aceita os nossos costumes, eles são diferentes da gente, opa, é uma ameaça para mim. O Aman, ele fala, olha, eu pago por eles. Se é que eles trazem algum benefício, eu vou acertar as contas. Ele oferece uma quantia enorme. E o Ahasverosh fala, nem precisa, não precisa nem pagar. Eu estou feliz em fazer isso. Porque realmente ele achava, como sempre, que nós apresentávamos algum tipo de ameaça para aquilo que ele queria difundir a cultura dele. Um detalhe interessante, a gente leu na semana passada, logo antes da construção do Mishkan, tem a mitzvah do Shabat. É justamente de lá que nós sábios aprendem quais são as proibições no Shabat, aquilo que era os trabalhos para poder construir o tabernáculo, essas são as proibições do Shabat. Então, lá eles construíram, lá eles escreveram, lá eles cozinhavam para fazer as tintas, lá eles costuravam e assim por diante. Tudo isso são as proibições do Shabat, que a Torá coloca uma ao lado da outra. E, curiosamente, eles tinham alguma coisa contra o Shabat. O que eles tinham contra o Shabat na história de Purim? Então, está escrito que a Vashti, ela escravizava mulheres judias e fazia questão justamente que elas trabalhassem no Shabat. Por que no Shabat? Faz trabalhar no domingo, faz trabalhar no dia 25 de dezembro, quando você precisa dar férias, da folga para os funcionários. Por que justo no Shabat? Não era o trabalho que ela queria. Ela queria justamente aquilo que é sagrado para nós, o Shabat, que testemunha sobre a criação de Hashem do mundo, testemunha sobre que nós somos um povo escolhido para poder cumprir o Shabat, assim por diante. Ela fez questão de, no Shabat, não, Shabat vocês vão trabalhar. Inclusive por isso, como consequência, quando ela foi morta pelo rei, ela foi morta no Shabat. Como consequência, como castigo divino pela atitude dela. Então, tudo que ele queria, ele, literalmente, era o contrário do serviço de Hashem. Especialmente Beit HaMikdash, Shabbat, aquilo que era mais sagrado para nós. A gente lê a Megilá, pelo menos para mim, é que ela, coitadinha, né? Ela era boazinha, ela era esposa do rei e se deu mal porque... Extremamente malvado. Tipo, coitadinha e bonzinha não tinha nada. E quando a gente fala que ele diz, aqui é o Beit HaMikdash, entre aspas, eu sou o Kohen Gadol, ele também diz, a minha cidade, Shushan, é a capital. Onde é a capital? Para onde passaram? Trump passou a... Significa nada, quem é ele? Mas qual é a nossa capital? Eterna, Jerusalém. Por que Jerusalém? O que tem em Jerusalém? Além do Beit HaMikdash? Já é suficiente o Beit HaMikdash. Mas a palavra Jerusalém é Irat Shalem. Irá, temor, Shalem completo. Lá é o lugar onde a gente tem a maior reverência por Hashem. Então essa é a nossa capital. Não é a capital onde eu posso me exibir, não é a capital onde eu posso me mostrar. A capital é onde eu posso me submeter, onde eu posso estar pronto para servir Hashem. Então a Hashverosh era justamente o oposto. E por isso, para ele, apresentava uma ameaça.
A gente comentou também uma coisa muito bonita, aqui já é trazido pelo Arizal, de que ele faz um estudo, na verdade, um estudo não, uma análise, na verdade, do Gilgul Neshamot. Sabe o que é Gilgul Neshamot? As almas são recicladas às vezes. Quer dizer, reciclada. Às vezes a gente não terminou alguma coisa lá atrás e a gente volta aqui para consertar. A maioria das almas hoje que nós temos, elas já estiveram aqui antes. Você lembra? Não? Não está bem lembrado. Você quer saber para que você veio aqui? Então tem uma dica também do Arizal. Ele fala o seguinte: aquela mitzvah que é a mais difícil para você, provavelmente é uma indicação que é para ela que você veio. Porque senão seria. As que vêm fácil é porque você já, de alguma maneira, já fez elas lá. Claro que tem que voltar a fazer, você não está isento de nenhuma mitzvah, mas aquela que é a mais difícil, provavelmente é a indicação de essa é a mitzvah pela qual tua alma veio aqui. Então, se esforça mais ainda, se empenha nela mais ainda. Então, o Arizal ele fala que, na verdade, existe aqui uma reencarnação de dois indivíduos. Haman, ele era uma reencarnação de Esav, e o Mordecai, uma reencarnação de Jacó. Qual é a correlação? Então, a gente sabe que quando Jacó ele foi encontrar o irmão dele, depois de muitos anos, sabia qual que ia ser a reação do irmão. Então ele se prostrou para o irmão várias vezes, 7 vezes. Se prostrou, tentando bajular ele para não matar ele, pelo menos. E deu certo. No final deu certo. O irmão, pelo menos, não matou ele. Mas isso, para o nível espiritual de Jacó, ele abaixar a cabeça para o irmão, foi considerado uma falha. Talvez ele poderia ter simplesmente confiado em Hashem, está pronto para uma batalha, até mandou presentes, tá bom, você não precisa baixar a cabeça para o irmão. Foi claramente uma bajulação. Ele não acreditava que o irmão dele era alguém digno dele poder se curvar para ele. Então, o Yaakov, mais tarde, em vida, teve várias situações que ele precisou, de alguma maneira, pagar por isso, e depois ele voltou aqui para consertar isso. Onde a gente vê isso na história? A famosa passagem que o Mordecai lo yichra velo yishtachave. Ele fazia a questão de ficar na frente do Aman e não se prostrar. Dessa vez eu não vou repetir o mesmo erro. Lá atrás eu me prostrei. Aqui, não só que eu não vou me prostrar, vou me esconder para não ter que me prostrar, eu vou lá, aparecer na frente dele, fazer questão, eu não vou me prostrar para você. Fazendo questão de corrigir aquilo que lá atrás ele tinha, sim por dizer, falhado. Mais um detalhe interessante, tem uma passagem que a gente fala, Vaizak zeakag dolar mara admeot, que o Mordecai, quando ele soube do decreto, ele estava incentivando as pessoas a fazerem chuvá, colocou cinzas na cabeça, ele rasgou suas roupas e ele deu um grito muito amargurado. Zakag dolar, um grande grito muito amargurado. E essa palavra, Vaizak, que ele gritou dessa maneira, está descrita justamente quando o Esav ele entra para pedir a bênção do pai e ele descobre que o irmão já pegou, então ele dá aquele berro, aquele grito de desespero, de tristeza. Então agora que ele tinha causado o irmão dele, por mais que ele fez por ordem da mãe e foi o plano divino, etc., mas para um tzadik, Deus ele tudo fica registrado. Então agora o Mordecai ele veio e ele deu esse grito. E ele deu esse grito, esse lamento, esse choro, lá porque ele tinha causado para o irmão dele esse tipo de dor. Quando ele veio pedir abrahá para o pai, o Yaakov, ele vestiu as roupas do irmão, do Esav. Qual é o dia que a gente se veste e coloca uma fantasia? É Purim. Mais um detalhe muito bonito, que o Talmud pergunta para a gente, apesar de que a história de Purim ela é muito após o momento que a Torá foi dada, mas a Torá é atemporal. Tudo que vai acontecer já está previsto na Torá. Então o Talmud pergunta aonde a gente tem uma dica do Haman na Torá. Ela vai perguntando onde a gente vê Esther, mas qual é a dica de Haman? Não tem escrito Haman na Torá. Não foi? Não está na Torá. Mas as letras Haman está escrito com uma pontuação diferente. Aonde está escrito? Quando Deus ele questiona Adam Arishon, você comeu daquela fruta? Haminaetz, Hamin haetz. Em hebraico, sem as vogais, exatamente a palavra Haman. Essa é o comentário do Talmud. Tá bom, legal. Encontrou as palavras do Haman, mas que tem a ver? Tem tudo a ver. O Haman, quando ele chega em casa reclamando para a esposa, fala: olha, tudo que eu tenho
Ele agora já era a pessoa quase mais importante do reino, o segundo mais importante. Antes ele era o ministro mais baixo. Agora ele se tornou a pessoa mais importante depois do rei. Tinha todo o dinheiro, tinha todo o poder, o mundo inteiro se prostrava para ele e falava: nada me vale, enquanto o Mordecai, ele está aí e ele não se prostra para mim. Sério? Você tem quase tudo. Uma coisinha atrapalha tudo. Às vezes acontece com a gente. Uma dor de dente, um probleminha nosso, a gente para de enxergar todas as brachot que Hashem deu para a gente. Então, o que aconteceu com Adam Arishon lá atrás? Deus fala, você tem todo o Ganeden na tua disposição. Você pode comer de todas as frutas. Tem uma. Você não toca nela. Você não toca, não. Você não pode comer dela. Qual que você vai querer comer? Deus falou, mas essa aqui deve ser gostosa. De todas, tem uma, claro, Adam Arishon foi criado pela mão de Hashem diretamente, era um nível espiritual dos mais altos possíveis, mas, de uma maneira sutil, é isso que depois permitiu, lá na frente, que o Amã tivesse essa falta de contentação por uma pessoa no palácio inteiro, no reino inteiro, que não se prostrava para ele. Às vezes acontece. Por exemplo, você é um palestrante, você é um rabino, você deu uma aula para 1.000 pessoas. Foi maravilhoso, todo mundo bateu palma. Mas depois alguém te manda um comentário e fala, olha, aquilo que você falou não foi muito legal. Aí acaba com o teu dia. Acaba com a tua semana. É normal. Ser humano é assim. Mas peraí, você fez tanta coisa boa, mas aquela crítica, então lembrar que isso vem do Amã. Isso vem aquela fruta que você não pode comer, aquilo às vezes acaba com tudo. E agora a gente vai ver, voltando para Esav, quando Yaakov Avinu reencontra com seu irmão, e ele oferece para ele presentes e coisas, tentando ajudar o irmão fala, Yesh lirav, eu tenho muito. E o Yaakov, ele fala, Yesh likol, eu tenho tudo. Qual a diferença entre ter tudo e ter muito? Quem tem muito, sempre quer ter mais. Não tenho tudo ainda, tenho bastante, mas não tenho tudo. O Yaakov, ele fala, eu tenho tudo, não preciso de mais nada. Não tenho todo o dinheiro do mundo. Não, mas eu tenho tudo que eu preciso. Eu estou satisfeito, eu estou contente com aquilo que eu tenho. Esav é a mesma característica do Aman. Eu tenho muito, não estou satisfeito, quero ter mais. Então essa é a diferença de uma pessoa que realmente está contente, está feliz na vida, aquilo que o Pirkei Avot ele fala, quem é o feliz? Aquele que está contente, está feliz com aquilo que ele tem. Então, é justamente essa diferença entre Esav e Yaakov, e justamente se repete com a ideia de Mordecai e versus Haman. Está muito claro para a gente qual dos dois a gente deve tentar seguir. Voltando para o Beit HaMikdash, que a gente está falando aqui da Parashá, uma coisa muito interessante. Quando o Yaakov ele estava comendo aquela panela de lentilhas, e o Esav ele vem, fala, tô com fome, bota na minha boca. Fala, opa, assina aqui o contrato. A partir de agora, eu sou o primogênito. Tá, primogênito. O que isso significa, ser primogênito? Olha, primogênito, na verdade, foi escolhido por Deus. Tá legal? Para quê? Então, originalmente, os primogênitos eram os Koanim. Eram aqueles que teriam que servir a Hashem em primeiro lugar. Quando eles fizeram, na verdade, o pecado do bezerro de ouro, eles perderam, isso foi transferido para os Koanim. Mas o papel original do Bechor era poder servir a Hashem. Servir a Hashem aonde? Falou, olha, futuramente vai ter o Beit HaMikdash. Lá os Koanim vão ter que servir, os Bechorot, os primogênitos vão ter que servir. E você vai ter esse privilégio. Então eu quero que você vende para mim. O que eu preciso desse privilégio? Se eu for lá, eu vou pecar tanto, eu vou acabar morrendo. Lá, mas ele Bechorá, para que eu preciso disso? Ineni olech lamut. Eu vou morrer. Quando você lê a tradução, parece, eu vou morrer por quê? Se eu não comer agora, eu vou morrer de fome. Então, para que me importa a Bechorá? Mas o que estava dizendo não era isso. Para que eu preciso dessa Bechorá? Eu vou morrer com isso. Isso não é uma coisa que eu vou saber respeitar. Para mim, pelo contrário, pode pegar. Então, justamente esse Esav, ele era o anti-Beit HaMikdash. Eu não quero o Beit HaMikdash. Que depois ele se repete com Haman, que inclusive ele também influenciou a Hashverosh, e ele foi quem de fato embargou a obra, o Haman, o conselho de Vashti, que falou para ele, o Haman também, ele ajudou para que não reconstruísse o Beit HaMikdash. Ou seja, o Beit HaMikdash, a casa para Hashem, o Shabbat, aquela reverência que a gente tem,
aquele contato constante com Hashem, apresenta justamente essa ameaça para o pensamento de Esav, o pensamento de Ahasverosh e Haman. Qual foi a salvação da história de Purim? Uma das coisas principais foi, primeiro, Mordecai ele incentivou o povo a fazer tshuva, se aproximar de Hashem, reconhecer que o nosso contato com Ahasverosh não garante nada. Você pensou que você era amigo dele? Finalmente reconheceram a gente. Ele chamou a gente para o banquete. A gente sempre foi deixado de lado ao longo da história. Finalmente, agora somos reconhecidos. Agora temos presidente que beija o cóter. Isso aqui é, né? Temos a rainha Esther, que depois aparece, ainda não nesse momento. Agora estamos garantindo. A filha do Trump é judia. Então agora estamos garantidos. Então, a comparação disso o povo judeu é uma kivsá, um cabritinho, uma ovelha, entre 70 lobos. 70 é o número que representa as 70 nações, a origem de todos os povos. E os lobos estão morrendo de fome. Estão prontos para atacar. O único motivo que eles não atacam é que eles têm um bom pastor. A, a ovelha tem um bom pastor. Na hora que você vira e fala, olha, eu sou amigo dos lobos, vocês são gente boa, não preciso de você, pastor. O que o pastor faz? Tá bom, eu vou dar um passeio, vou fumar um cigarro, vou tomar um café. O que acontece? Se você não sabia, agora você já sabe que os 70 povos, eles estão aí para engolir a gente. Se você não sabia disso, depois de 7 de outubro, a gente se lembrou disso, infelizmente. E o momento é a gente parar e meditar e falar, não é o Ahasverosh que eu posso confiar, não é os Estados Unidos, não é meu poder, não é sequer os prêmios nobres que a gente já ganhou, não é o Waze, Facebook, tudo que Israel e os vários vídeos que a gente recebe todos os dias, não é isso que ninguém está interessado. Não é o país democrático dentro de tantos países árabes no Oriente Médio, que ninguém está nem aí para isso também. Não é nada disso que vai te garantir. Na hora que você acha, mostra para os lobos, eu sou lobo também, eu também sou bom. Não estão nem aí, nem um pouco aí. Mas olha quanto eu sofri, olha o que aconteceu, você não consegue ver? Legal, ótimo. Eu quero repetir, eu quero fazer igual. A única coisa que a gente pode fazer, que essa história de Purim mostra para a gente, vamos se ligar com o Beit HaMikdash. Vamos se ligar com Hashem. Vamos lembrar do pastor. E nessa hora o pastor voltou. O povo começou a fazer tshuva. O povo começou a estudar a Torá. As crianças, principalmente. E aqui vem um ponto muito curioso, que a Esther, quando ela tem que entrar para o rei, apesar que ela tinha ficado 30 dias sem ter sido chamada pelo rei, para ela entrar no rei, ele poderia ter matado ela, ou ter clemência, mas era um risco muito grande. Fala, tudo bem, mas antes de eu entrar, eu vou jejuar por 3 dias. Ela tinha sido escolhida não por ela ser a Esther, com valores bonitos. Ela tinha sido escolhida unicamente porque o rei achou ela bonita. O concurso que ele fez não era concurso de cultura, valores. O concurso que ele fez era concurso de moda. Quem era a mais bonita? Quem era a que ele se sentia fisicamente melhor? Afinal, esse era o Ahasverosh. Tudo que ele queria era esse mundo superficial. Então, peraí. Se você quer atrair a atenção dele, faz o seguinte: não jejua. Você vê como fica a cara das pessoas depois no final de Yom Kippur? Imagina o hálito da boca dela. Tudo louco. Hã? Tudo louco. Então, a pergunta é, se você quer ir no rei, pelo menos fica bonita. Vai se vestir bonita, vê se assim você consegue. Eu falo, não, isso é besteira. Isso não é o que eu preciso fazer. Eu preciso ir no rei porque aqui no mundo físico que a Hashem criou, a gente precisa fazer alguma coisa. Não adianta ficar trancado em casa, achando que a comida vai cair do céu. Não que a Hashem não é capaz, porque a Hashem assim estabeleceu que tem que trabalhar. Então eu vou fazer minha parte. Eu vou lá, vou para o rei. Mas não é isso que é importante. O importante é o meu contato com Deus. Então, o fato de eu jejuar é muito mais importante do que eu estar um pouco mais bonita, um pouco mais feia. Não é isso que vai fazer a diferença. E com essa atitude, ela inspirou o povo para ativar, que a ideia não é você ser amigo dos lobos. Eu vou me vestir como os lobos. Não é isso que vai te garantir nada. É quando você realmente lembra do teu pastor. E quando a gente falou lá no início, então, que o erro do povo foi eles terem aproveitado daquele banquete. O que quer dizer ter aproveitado do banquete? É tão grave assim? Aproveitado do banquete não é a comida do banquete. É aproveitado
do próprio convite de você, ó, agora o rei me convidou. Então não é um castigo, sim uma consequência natural. Quando a gente esquece de Hashem, Hashem fala, tá bom, eu vou dar uma saidinha. Hashem nunca saiu, mas é só para você se lembrar quão importante que eu esteja aqui. Só para concluir, uma coisa muito interessante, e quando a história termina, o Ahasverosh permite a continuação da reconstrução do templo. Ele não virou nenhum bonzinho, nenhum tzadik, continua lembrando quem ele é, não confia nele, mas quando os sábios decretaram Purim, eles falaram que Purim é no dia 14 de Adar, porque é o dia que eles guerrearam. Mas na cidade de Shushan, eles continuaram por mais um dia. Então você tem aquilo que chama Shushan Purim, que em Jerusalém, por exemplo, eles comemoram Purim no dia seguinte. Nós que estamos em outras cidades, a gente lembra desse dia, a gente não fala Tahanun, é um dia de festa, mas o Purim é no dia anterior. Para eles é no dia seguinte. Por quê? Porque na cidade de Shushan, eles lutaram por mais um dia. O que tem a ver Jerusalém com Shushan? Então, os sábios falaram, todas as cidades que têm muralhas em Israel, não muralhas hoje em dia, nem na época, muralhas que tinham quando Yoshua entrou em Israel, primeira conquista, essas cidades, elas têm que comemorar igual Shushan, que era uma cidade muralhada. O que tem a ver a cidade de muralha com a muralha? Você quer comemorar um dia a mais? Bom, se você estiver no Irã, lá na cidade, lá na cidade onde foi Shushan, então lá, você comemora o dia 15. Porque você não falou que a guerra foi lá? O que tem a ver as cidades muralhadas de Israel? E aqui está a grande chave. O erro que poderia acontecer é as pessoas continuarem pensando que Shushan é nossa capital. Miami tem restaurantes cachê melhor que Israel. Estamos bem aqui. O que eu preciso de ir? Shushan tá bom pra gente. Chachamim falaram não. Você vai comemorar Shushan, sabe aonde? Em Jerusalém. Para você não esquecer aonde a gente deve estar focado. Toda a ideia de Ahasverosh era lembrar que Shushan é a capital. Que o Kohen Gadol sou eu. O Beit HaMikdash é aqui. Então, o Nes, que a gente comemora, a reconstrução do templo. É a gente voltar e mirar aonde a gente precisa, para Eretz Israel. Focar a nossa submissão a Hashem. Então, aqui a gente lembra muito claro, eu dei algumas dicas, né, do que a gente precisa lembrar hoje em dia, quais são nossos amigos, quem são nossos amigos verdadeiros, para quem a gente tem que olhar. Muito claro a frase que a gente vê hoje, a gente está muito claro, nós temos só nós mesmos, não temos outros. Nós temos a Kadosh Baruch Hu. E a história de Purim está aqui para a gente ler, para a gente se lembrar, só combinando com a história, então, que a gente está lendo na Paraxá, que realmente agora a gente conclui toda a construção do templo, e é isso que a gente tem que se lembrar. Essa leitura, apesar de parecer repetitiva, é para a gente lembrar que o nosso foco tem que ser o Beit HaMikdash, o nosso foco tem que ser a nossa conexão com a Kadosh Baruch Hu, e, Bezrat Hashem, que a gente tenha logo ainda hoje a reconstrução do Beit HaMikdash, ainda hoje. Amém. 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 Escolha.